né? Nós vamos fazer uma viagem hoje. A última vez que eu falei com a SAF, nós também fizemos uma viagem. Mas nós vamos dar uma parada nessa viagem e vamos ver algumas coisas que estão acontecendo no seu curso. A princípio, tomemos a palavra e nós vamos ler alguns textos bíblicos aqui hoje, viu? Se formos embora, não ficou gravado nada que eu falei, mas o texto sagrado está na bênção, né? É lucro. Então, vamos lá. Lucas 13, versículo 10 a 17. Lucas, capítulo 3, versículo de 10 a 17. Nós vamos fazer essa leitura. Deixa eu ver só uma coisa aqui. A palavra do nosso Deus diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Pai, tua palavra foi lida e que o Espírito Santo possa aplicá-la ao nosso coração, trazendo-nos entendimento. Clamamos assim em nome de Jesus. Amém. A palavra do nosso Deus, de modo especial, registrado no livro de Lucas, que foi um historiador, como nós conhecemos, e também médico. E dentro desse contexto, há algumas particularidades do livro de Lucas que não estão presentes nos outros evangelhos, algumas delas. Então, o texto que lemos nos fala de um momento em que, em uma viagem, Jesus entra em uma determinada sinagoga, em uma determinada cidade, que não é para nós especificado aqui. Então, lembrando que Jesus, em cumprimento da sua missão, ele fazia algumas coisas muito claras. Ensinava, pregava o evangelho do reino, curava toda sorte de doenças e enfermidades. Isso está registrado nos evangelhos. Vamos recordar? Mateus 4, por exemplo, nos fala sobre isso. Eu gosto muito de ler a palavra porque fica mais gravado na nossa memória, né, esses episódios. Então, Mateus 4, no verso 23 e 25 diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia. E o que ele fazia nessa caminhada? Ensinando onde? Nas sinagogas, de modo especial. Pregando o evangelho de quê? Do reino de Deus, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Mas algo muito parecido com esse relato de Mateus, nós o encontramos aí no Evangelho de Lucas, capítulo também 4, versos 42 a 44. Então, vamos
entendendo a sequência dos acontecimentos. Verso 42 de Lucas 4. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e ensinava para que não, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Então vejam, em cumprimento àquilo que para ele era claro, o Senhor Jesus passa em aldeia em aldeia, cidade em cidade, ensina, e o primeiro aspecto aqui é o do ensino, né? E a palavra do ensino vai nos levar também a ensinamento, que é doutrinação. Então o Senhor Jesus estava trazendo uma doutrina que não era comum aos homens naqueles dias, mas ele traz uma doutrina específica do reino de Deus. A doutrina do reino de Deus é diferente da doutrina dos homens. E a Escritura nos fala para nós não ficarmos atentos e darmos ouvidos e presos às doutrinas dos homens, não é isso? O Senhor Jesus fala isso posteriormente. Então, a preocupação dele era trazer um ensino que produzisse ensinamento, isso é, doutrinação, que formasse pessoas com a visão no reino. Jesus viajando. Lucas 9. Então, nós vemos Jesus na Judéia, na sua região, e agora ele precisa de fazer uma viagem a Jerusalém. Lucas 9, versículo 51, quando o Senhor Jesus declara aos seus discípulos, há pouco nós lemos que ele disse que era necessário ir. Então, aqui no verso 51 de Lucas 9, diz assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Há pouco tempo atrás, pregando na reunião da SAF, nós mencionamos isso, essas irmãs se lembram. E nós falamos também aqui em Lucas. Parece que é a mesma coisa, mas nós estamos caminhando para chegar onde nós lemos o texto hoje. Capítulo 13 de Lucas, versículo 22. Passava Jesus por cidades e cidades e aldeias, ensinando e caminhando para onde? Para Jerusalém, né? E ainda, capítulo 17 de Lucas, sempre Lucas agora, verso 11. De caminho para Jerusalém, aí o relato da cura dos 10 leprosos, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Então vejam que o foco de Cristo era Jerusalém. E essa viagem, ela está acontecendo exatamente para o seu martírio, né? Lucas 19, 28. A entrada triunfal de Jerusalém. Aqui, ele está entrando na cidade. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. E lá ele é recebido, como nós sabemos, né? Mas, depois daquela festa, na semana seguinte, ele é o quê? Crucificado. Então, essa é a caminhada. Eu quero chamar vocês para a gente estar viajando com Jesus. E já por 2, 3 meses, não sei, eu tenho trabalhado lá na Igreja Aliança sobre isso, essa viagem de Jesus, e as coisas que foram acontecendo nessa viagem, quando ele decide, e o texto que nós lemos anteriormente fala que ele manifestava intrepidez, decisão, ninguém ia demovê-lo daquela decisão de ir para Jerusalém. Nem Satanás o demoveu da cruz. Satanás queria fazer o que com Jesus? Evitar que ele fosse à cruz. Nada disso tirou dele o foco
né? E esse texto de Lucas 13, que acabamos de ler, verso 10 a 17, ele registra aquilo que é chamado pelos estudiosos de a última cena da sinagoga. E Lucas, ele é o único a registrar essa cena. E essa cena também tem um particular. Possivelmente, tudo indica que sim, é a última vez que Jesus entra em uma sinagoga. Depois daqui, ele vai para o Calvário. Então, é o último registro que Lucas nos fala, e possivelmente, ainda que nos outros evangelhos haja um registro, mas essa é a última entrada dele em uma sinagoga. Agora, onde ficava essa sinagoga? Nós não sabemos. O texto fala que ele entrou em umas das sinagogas. Haviam muitas sinagogas em Jerusalém, aliás, em Israel, né? Na região da Palestina. Ele entrou em uma delas. Jesus entra numa sinagoga. E ali, nessa última visita, a cena é a seguinte: sinagoga, sábado, judeus reunidos. Para fazer o quê? Orar a Deus. Ler e ouvir a mensagem do Senhor através da Torá, da lei de Deus. Ali, um rabino, um mestre, ensinava a palavra. E isso era o quê? Usual. Todo sábado os judeus faziam aquilo. Era a prática religiosa deles. Nesse lugar, nesse palco, quais os personagens que nós temos ali? Jesus, uma mulher enferma e o chefe da sinagoga. Claro que outras pessoas existiam ali, mas o texto se atém a essas pessoas e a esses fatos. Então, o que nós deparamos nessa viagem, e possivelmente próximo já de chegar a Jerusalém, em uma daquelas aldeias ou cidades que não é mencionada onde, como é que a Bíblia sua está registrado aí? No parágrafo, o nome, o título do parágrafo, a cura de uma enferma. Então, a cura de uma enferma. Algumas coisas que a gente pode lembrar aqui desse texto é que ela aconteceu num sábado em uma sinagoga. Isso não era comum. Comum era o judeu e a sinagoga, no sábado. Ler a Torá, ouvir o ensino, fazer suas orações e seus cânticos. Mas não era comum, não há registros de que isso fosse comum no contexto de Israel. As sinagogas existiam muito antes de Jesus. Mas nós não encontramos no Antigo Testamento, nós não encontramos momentos em que a prática de cura acontecia nas sinagogas. Pode ter acontecido? Creio que sim. Mas isso não era usual. O usual era adorar a Deus, prestar culto, ser instruído na palavra. Então o judeu ele ia à sinagoga para fazer isto, para ouvir a leitura pública da Torá. E geralmente essa leitura era feita por quem? Pelo chefe da sinagoga, pelo rabino, pelo principal daquele lugar. A Bíblia fala de um moço que era principal da sinagoga, líder, e um dia a filha dele ficou doente e chegou a morrer. Estão lembrados? Jairo, né? Então, esse moço aqui, ele tinha a mesma função de Jairo. Então, vejam a diferença de um chefe de sinagoga para um outro chefe de sinagoga. As circunstâncias que envolvem, né? Cada um deles. O texto nos fala, irmãos, lembrando que temos muitas irmãs, mais irmãs e alguns irmãos, né? A leitura da Torá na sinagoga, o chefe da sinagoga ele tinha a autoridade e ele concedia aos que ali estavam presentes, que ele entendesse que fossem dignos, que lessem a Torá naquela reunião. Não era apenas uma missão dele, mas ele otorgava isso a algumas pessoas e alguns homens da sua cidade, da sua vila, ou da sua sinagoga. E vamos lembrar que Jesus,
todas as vezes ele teve a oportunidade de ler as Escrituras na sinagoga. Mas há uma muito interessante, Lucas 4. Eu gosto muito dessa palavra. A partir do verso 14, diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Lembrando as irmãs e os irmãos que esse texto que eu estou lendo é antes de começar a viagem, naquele contexto temporal ali da região. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o quê? O seu costume, e levantou-se para ler. A ele foi dado a oportunidade, porque o chefe da sinagoga viu em Cristo, viu em Jesus naquele momento, que ele tinha autoridade, que ele era digno de tomar a lei de Deus e ler publicamente naquela reunião. Então, ao tomar o livro do profeta Isaías, versículo 18, quando ele lê o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para o quê? Evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Né? E a leitura continua, nós vamos parar por aqui. Passam-se não sei quantos meses, não sei quanto tempo. E agora nós encontramos Jesus em uma das sinagogas, mais uma vez, fazendo aquilo para o qual ele veio a esse mundo, pregando o evangelho do reino, curando, libertando, enfim, todas essas coisas, né? E o Senhor Jesus fazia isso com autoridade, com poder, e ninguém podia, de fato, contestá-lo. O Senhor Jesus foi à sinagoga, mas ele não foi para aprender. Os demais membros iam para aprender. Ele foi para ensinar. Ele foi para colocar em prática aquilo que os profetas já haviam antes anunciado. Ele foi para anunciar que o reino de Deus estava presente entre aquele povo, que o reino de Deus já veio, e que aquele povo deveria agora alimentar no coração uma esperança de ver a glória e o poder desse reino entre eles, libertando e fazendo aquilo que a profecia apontava. E, ao mesmo tempo, para sinalizar que esse reino que veio ainda haverá de manifestar-se em um outro momento, o qual nós aguardamos ainda, que é quando ele há de vir, na sua segunda vinda a essa terra, para remir a sua igreja, para nos buscar. Né? Mas Jesus veio aqui exatamente com poder e glória. Capítulo 13, verso 10, então diz: Jesus ensinava no sábado numa sinagoga. Ele foi ali para ensinar. Mas o seu ensino era superior, incomparável ao ensino e ao ensinamento ou doutrina dos rabinos e dos líderes religiosos de Israel. Eles precisavam de entender isso. E a ida de Jesus à sinagoga era mais do que o cumprimento de uma legalidade e de um mandamento do Antigo Testamento. A ida do Senhor Jesus àquela sinagoga era de cunho espiritual. Ele foi ali para prestar um serviço espiritual ao Pai e também a nós, na sua autoridade. Então, se as pessoas iam à sinagoga com boa intenção, louvado seja Deus por isso. Se outras iam com outras intenções e iam, Jesus foi com a intenção de mostrar que não há mais contestação de que o reino de Deus estava presente e de que ele é o Messias, e que ele é aquele que as nações aguardavam, que o povo de Deus ansiosamente esperava desde os primórdios. A cura de uma enferma aconteceu no sábado
em uma sinagoga. Isso não era comum. E quem tornou isso de uma forma assim tão gloriosa, sublime, majestosa, foi o Senhor Jesus. Ir à sinagoga ao sábado, orar ao sábado, ouvir a Torá, era comum. Mas ver a manifestação de Deus em termos de libertação e de cura não era tão comum assim. Acontecia? Sim, por que não? Mas isso era raro. Isso me leva a entender que essa enferma não foi ali em busca de cura. Ela não foi ali, já tinha 18 anos que ela carregava isso. Ela foi ali para adorar a Deus. Foi ali para prestar seu culto. Então, a cura de uma enferma, ela aconteceu por um ato de graça e de misericórdia de Jesus. O texto nos fala que a iniciativa foi do Senhor Jesus. A mulher estava ali, enferma, dificuldade, andava encurvada, 18 anos. De modo algum, ela poderia endireitar-se. Nem se um bom fisioterapeuta pegasse, não dava jeito. Ela não podia endireitar. Ninguém podia fazer isso. A situação dela era crítica, mas ela não deixava de ir ao santuário de Deus. A sinagoga representava isso. Essa mulher me lembra, no Novo Testamento, Ana, idosa, Simeão, idoso, mas que estavam no templo fazendo o quê? Aguardando o cumprimento da promessa. Essa mulher foi ali para ouvir a palavra, para ouvir alguém que expunha essa palavra com autoridade maior do que os demais expositores que ela conhecia. Ela foi ali para isso. Jesus sabia disso. Jesus conhecia o drama dessa mulher. Tudo indica, portanto, que essa mulher era frequentadora assídua, perseverante. Lembram da outra Ana lá do passado? Mãe de Samuel, perseverante. Essa mulher foi ali para adorar a Deus. Ela tinha, sim, uma visão espiritual da religião, não uma visão humana. Ela era religiosa, mas não no sentido pejorativo que muitas vezes nós ouvimos. Ela era alguém que praticava a religião, quem sabe, nos moldes que Tiago fala na sua carta, né? Alguém que tinha esse comprometimento com o Senhor. E vamos pensar aqui em algumas situações. Ela foi encontrada no lugar mais indicado para o servo de Deus. Onde ela estava? Na sinagoga, na casa de Deus. Nós temos vários salmos onde é cantado, é declarado a alegria do salmista por estar onde? Na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram. Fiquei feliz quando recebi o convite ou quando fui alertado pela importância de estar na casa de Deus. Essa mulher estava no culto público e ela estava cultuando segundo a liturgia daquele momento. Como eu disse anteriormente, não há relato de que essa mulher pediu para ser curada. Mas uma coisa é certa, ela ia à sinagoga constantemente, encurvada, com dificuldades, com luta. Ela ia, não deixava de ir. Ali, ela encontrou o que ela mais esperava, nesse tempo todo. A cura. A mãe de Samuel, Ana, quando questionada pelo sacerdote Eli, o que é que ela falou? Que ela esperava um filho, que ela estava angustiada. E quando ela traz o menino para devolver, ela apresenta para o Eli e fala assim, aqui está o motivo da minha oração. Por esse menino, o quê? Orava eu. E quando ela diz orava eu, ela quer dizer que eu esperava que ele viria. Né? Então essa mulher estava ali, independentemente da situação, mas ela encontrou mais. Ela encontrou Jesus com o seu ensino, mas ela encontrou Jesus, aquele que tem poder sobre os demônios,
sobre a morte, sobre o inferno, aquele que cura enfermidades e que liberta o cativo das mãos de Satanás. Falar sobre isso em igreja presbiteriana, em congresso, em federação de SAF, parece meio fora de contexto. Não, irmãs, não, irmãos. A Bíblia nos fala claramente que muitas enfermidades e muitas circunstâncias, não todas, vamos pensar nisso, mas muitas, têm o dedo do nosso inimigo. Tem o dedo de Satanás. E esse texto é muito claro para nós. Não foi qualquer um da sinagoga que falou, foi Jesus. O texto das Escrituras e o evangelista Lucas, como eu disse anteriormente, como médico, ele percebe aqui o quê? Olha só, ali vinha sempre uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, encurvada. Então o texto vai nos mostrando aqui claramente a obra do inferno sobre a vida das pessoas. Isso se prega lá na Universal. Mas essa é a realidade, irmãos e irmãs. Nós vivemos uma vida onde o inimigo quer nos jogar por terra todos os dias. Todos os dias. Continuando o texto aí, vendo Jesus, chamou aquela mulher. Estás livre da tua enfermidade. Impõe as mãos, ela se endireita. E dava glória a Deus. Se antes, ao ir à sinagoga, essa mulher já tinha motivo de sobra para dar glória a Deus. Agora, muito mais, muito mais, muito mais, com certeza. Nenhum médico, nem Lucas, naquele contexto, e nenhum médico atual, daria um diagnóstico desse. Já pensou você ir ao médico, consultar, e ele passar lá o diagnóstico seu e dizer, encurvada, possessa, enfermidade de natureza espiritual causada por Satanás. Como você sairia desse consultório com esse diagnóstico? Alguém aqui já foi ao médico alguma vez e saiu curado ou curada de lá? Ele vai te dar o diagnóstico, indicar a medicação, tratamento. E pela graça de Deus, futuramente, o que vem? A cura. Mas aqui, o Senhor Jesus deu o diagnóstico, a solução e a cura. A solução foi a palavra do seu poder. Endireita! Já tem direito. Então, que coisa extraordinária, irmãs. Que coisa extraordinária. Lembrando aqui algumas coisas das Escrituras. Quando Satanás chegou diante de Deus para questionar Jó, o que Deus permitiu que Satanás fizesse? Tocasse na sua carne, nos seus ossos, mas não na sua vida, na sua alma. Em muitos dos salmos, nós encontramos a manifestação de gratidão do salmista, dizendo que o Senhor libertou a minha alma da morte, do mais profundo poder da morte. O Senhor permitiu que Jó fosse tocado na sua carne. 1 Coríntios 5:5, o apóstolo Paulo, quando traz uma repreensão à igreja de Corinto, ele fala assim, que o tal seja entregue a quem? A Satanás. Para fazer o quê? Para tratar da sua carne e preservar o quê? Sua alma. Que seja o causador de tamanha infâmia entregue a Satanás. Para que ele sofra na carne a consequência do seu pecado. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, quando Paulo fala sobre isso. E o próprio Paulo reconhece que as limitações físicas que ele tinha vinham de onde? De um espinho colocado em sua carne. Não sabemos qual é, mas ele diz que era onde?
Na sua alma? No seu intelecto? Na sua carne. Mensageiro de quem? De Gabriel? De Satanás. João 10, 10, o que é que Jesus fala? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham, que daí a tenham em abundância. Essa mulher tinha vida, mas ela não tinha vida em abundância. Ela tinha vida de sofrimento. Jesus Cristo chama-se essa mulher. Tantas pessoas, no meio de tantas pessoas na sinagoga. Ele manifesta a sua compaixão, sua graça, sua misericórdia, especificamente a alguém. Última coisa que eu quero mencionar, a cura de uma enferma. Ela provocou a indignação do chefe da sinagoga. Que coisa, né? Ao invés desse moço se alegrar, regozijar como essa mulher e os demais, o que ele faz? Fica indignado. E na vida é assim. Há momentos que pessoas vão ficar indignadas por várias razões, e entre elas, por ver o bem-estar de alguém, da sua comunidade, do seu povo. E esse moço, chefe da sinagoga, possivelmente um ancião, ele não negou a cura. Ele reconheceu a cura. O texto mostra isso para a gente. O chefe da sinagoga, indignado, ao ver que Jesus curava no sábado, ele disse à multidão: 6 dias há em que deveis trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Ele sabia que o poder de Jesus estava operando. Ele sabia que o reino de Deus estava se instaurando. Mas ele ainda queria preservar os resquícios da tradição, de uma religiosidade que ele carregava desde a sua infância. Olhando pelo lado humano, nós entendemos isso. É legítima a sua preocupação. Mas nós, olhando para o lado espiritual, ele estava cego. E às vezes a nossa preocupação com aquilo que nos é legítimo nos cega de enxergarmos além. Nos impede de ver a obra poderosa, gloriosa de Deus no nosso meio, na nossa vida. Esse moço, chefe da sinagoga, quando ele fala assim para a multidão: vocês deveriam vir nos 6 dias, porque a lei estava lá prescrevendo todo o ritual. O sábado era sagrado, não se faz, não se trabalha. É dia de oração, dia de culto, reunião solene. Porque esse moço, ele só via a obra de Deus pelo lado material, físico, tangível. Aí Jesus traz uma história lá do Antigo Testamento. Vocês conhecem. Está lá na lei. Se o seu boi cair, se o seu animal precisar de comida, de água, etc., o que acontece? Você vai andar o dia inteiro para resolver o problema. E aqui quem está? Essa mulher era crente. Essa mulher era filha da promessa. O Senhor Jesus fala que ela era uma filha de quem? De Abraão. O mesmo Jesus usa em relação a Zaqueu. Quando Jesus trabalha na vida de Zaqueu, liberta, ele fala de Zaqueu como sendo também um filho de Abraão, um filho da promessa. Alguém da aliança de Deus, da casa de Israel, mas que estava perdido. E qual é a missão de Cristo? Ele veio buscar e salvar quem? Os perdidos. Essa mulher não é ímpia, essa mulher não é indigna, ela é doente. E talvez nem ela soubesse o causador da sua enfermidade. E louvado seja Deus, porque o causador da sua enfermidade não tirou dela a visão da glória do Deus que ela servia.
Às vezes a enfermidade de alguém tira a visão da glória do Deus que ele serve. Às vezes o tamanho do nosso problema nos faz perder o foco em Deus. E essa mulher estava ali. Ela foi agraciada pelo Senhor. Isso trouxe revolta. Por quê? Esse moço, quando chama a atenção, ele não estava chamando a atenção da multidão. Ele estava chamando a atenção de Jesus. Só tem tanto tempo para fazer isso. Semana toda, só vem na minha sinagoga, onde eu sou o líder. Porque quando Jesus fez isso, a mulher deu glória a Deus. E não pensem vocês que foi só ela, não. O texto nos mostra, aquilo ali mudou, o culto ali mudou o foco. Com certeza. Eu talvez perturbar aqui a nossa ordem litúrgica. Não. Falar isso é um pouco comprometedor para a gente que é pastor, né? Mas é a verdade que a Escritura fala para a gente. É o que aconteceu. Então, nesse momento, nós temos aqui, irmãos, a misericórdia e a graça triunfando sobre o juízo, sobre a tradição dos homens. É Deus com a sua misericórdia, com seu amor e graça. Essa mulher era eleita de Deus, filha da promessa, e ela não podia permanecer escrava do inimigo mais do que esse tempo. Chegou o tempo da sua libertação. Eu concluo essa nossa meditação. Eu pensei em falar 10 minutos. E agora eu penso em nem parar mais. Mas, aplicando isso ao nosso coração, essa mulher nos representa. Na nossa dor, na nossa enfermidade. O peso que está sobre nós muitas vezes nos faz andar como? Encurvados. Cabeça baixa. Desesperados, angustiados. Essa mulher nos representa também no sentido de que o fardo do pecado muitas vezes também rouba de nós a alegria, rouba de nós o contentamento do culto, da adoração ao Senhor e a nossa esperança. Essa mulher nos representa também no sentido de sermos perseverantes. Não importa o quanto encurvado estejamos andando, o Senhor Jesus Cristo quer nos colocar de pé. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Em uma das sinagogas da Judeia, em um dos sábados do calendário, especificamente, o Emanuel, o Deus conosco, entrou naquela sinagoga e mudou o curso da vida daquela mulher. Que Deus nos abençoe e continue mudando o curso da nossa vida, até o dia que nós haveremos de ver o reino completamente instaurado. Deus nos abençoe.